Fala galera, mais um vídeo da Valente Garage, dessa vez com a nossa mudança de HB20X. HB20X 2016 Premium, que vocês já viram aí, um dos vídeos mais curtidos, mais visualizados do nosso canal. E trocamos por um HB20X 2021 Diamond Plus. Quer saber todas as diferenças e por que a gente escolheu esse carro, continuamos na linha HB20X? Fica ligado aí no vídeo. Então, pessoal, começando pela parte exterior do carro, sim, ele tem um design controverso. Essa geração apelidada aí de geração bagre do HB20 foi uma geração bastante criticada em termos de design, mas o HB20X tem alguns diferenciais em relação aos outros HB20. Tanto o HB20 hatch normal, quanto o HB20S. Tá? Então, a gente começa aqui pela frente. A gente está aqui na versão então Diamond Plus, com projetor no farol. Aqui não é DRL, mas é a lanterna dele, como era no outro HB20 também. É a assinatura luminosa. Faróis de neblina, hoje um item já mais raro nos carros, né? A grande grade aí, com os olhinhos para cima, isso aqui deu o nome aí de bagre ao HB20 dessa geração. Aqui os acabamentos em plástico, talvez aqui para mim seja o maior detalhe em termos de design, porque não termina esse plástico aqui, fica esse pedacinho faltando ali que é um pouco esquisito realmente. Em termos de design, sem dúvida, a outra geração do HB20 é mais acertada, mas assim, acho que a gente já se acostumou com esse design do HB20, que depois mudou, né? Aí em 2023 ele teve a sua nova geração, mas não é um design que chega aí a desagradar também, ser tão ruim, né? Aqui atrás as lanternas, já disseram que elas foram colocadas invertidas, vários designers fizeram aí a alteração da lanterna invertida, né? Mas eu acho até interessante esse design aqui traseiro, não desgosto não. Aqui uma curiosidade, a luz de ré nessa versão passa para cá para baixo, na outra versão do HB20 que nós tínhamos anteriormente, ela era integrada à própria lanterna. Ele continua aí vindo com as maçanetas cromadas nas versões Diamond e Diamond Plus, rodas aro 16 com uma grande... Olha só, pessoal, para quem já viu o nosso outro vídeo, lembra que o nosso HB20X vinha equipado com pneu Conti Cross, ou seja, era um pneu de uso misto. Já nesse HB20, ele vem com Michelin 195/60, também a mesma medida, mas não é mais um pneu de uso misto, e sim um pneu de asfalto realmente. E tem uma outra diferença grande, que é em relação à calibragem. Antes a Hyundai indicava a calibragem com 32 libras, agora utiliza 36 libras. Isso melhorou muito o consumo do carro realmente, mas também deixa o carro um pouquinho mais duro, né? Aqui uma outra diferença em relação à versão anterior, né, o modelo anterior, anteninha tubarão. O rack de teto também é diferente, tá? Ele tem um design diferente da versão anterior. Também novos desenhos no retrovisor, que continua com a seta integrada. Dando mais uma passadinha aí. Agora, o que vai mudar realmente nesse carro em relação ao anterior? Vamos lá para dentro, porque o que muda mesmo é a quantidade de equipamentos embarcados. Então, pessoal, aqui dentro nós temos várias mudanças bastante significativas, tá? Em relação tanto a acabamento quanto a equipamentos. Vamos começar pelo acabamento. Os bancos na versão Premium do 2016 tinham a opção daquele couro marrom. Aqui a gente já não tem mais essa opção, mas são bancos bem bonitos, com essa costura vermelha também, né?
Lembrando que o Diamond Plus ele tem um acabamento premium melhor que as outras versões. Agora, em compensação, aqui na porta, nós temos também esse acabamento em couro no apoio de braço, mas se perdeu aqui, ó, o couro que existia na porta, tá? O nosso outro HB20, o HB20 2016, ele vinha com couro aqui também, dando um acabamento bem melhor, né? Aqui também as maçanetas passaram a ser em black piano, antes elas vinham pintadas. O carro tá muito sujo, pessoal, mas só para mostrar aqui, ó, as pedaleiras não vêm mais com os pedais cromados, como vinha anteriormente, e esse descanso de pé aqui fomos nós que colocamos, tá? Ele também não vem no carro. Aqui nós temos acabamento bem interessante no interior. Ele vem aqui com essas molduras vermelhas, com um aplique aqui em preto brilhante, que é o mesmo aqui do volante. O volante também bem bonito, tem uma empunhadura muito boa aqui, ó. Dá para ver aqui esse desenho aqui para segurar firme aqui, muito bom. Controles do som. Aqui algo que não tinha no 2016, então aqui, ó, já temos um equipamento que não tínhamos antes, que é o piloto automático. Não é um piloto automático adaptativo, mas o fato de já ter um piloto automático já é bastante interessante, né? Porque anteriormente o HB20 não tinha esse opcional. Aqui, como vocês já estão conseguindo ver também, o painel foi modificado, então ele é parcialmente digital, tá? A gente tem ali o velocímetro digital, com marcador de combustível e de temperatura da água, do líquido de arrefecimento, o consumo e a quilometragem, e aqui a gente consegue ir também alterando para outras funções, tá? Então, velocidade média, ali quilometragem parcial, enfim. Quais são os equipamentos que ele ganhou que são bastante interessantes? Alguns não aparecem aqui, mas é o controle, o assistente de partida em rampa, que não tinha anteriormente, controle de estabilidade de tração, que também não tínhamos anteriormente, e aqui, ó, dá para a gente ver algumas das outras funções também que ele ganhou. Aqui, o sensor de frenagem autônoma de emergência, que você pode desligar. Aqui, manutenção de faixa e o famoso start-stop, que eu particularmente odeio esse sistema, mas o HB20 teve que ganhar esse sistema para se enquadrar nas normas de emissão de consumo, tá? Porque era um motor 1.6, é o motor 1.6 ainda, mas ele foi modificado aí para continuar atendendo as normas. Então, pessoal, por que a gente optou por continuar aí na linha HB20X? Em primeiro lugar, a gente chegou a procurar alguns SUVs, Pulse, Kicks, T-Cross 2008, mas a primeira questão é o seguinte: o seguro desses carros, em geral, é mais caro do que um hatch compacto. Por quê? Esses carros são muito visados para roubo, especialmente aí nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, São Paulo, são carros altamente visados para roubo. Então já teria esse peso aí de um seguro maior. Segundo lugar, são carros que já têm um valor maior também, porque justamente os consumidores hoje desejam muito os SUVs, estão aí entre os mais vendidos do Brasil, não à toa, né? Então tem um valor já agregado bem maior do que um hatch compacto. Em terceiro lugar, a gente queria um carro prático aí para o dia a dia, alto, e o HB20X acabou se enquadrando novamente aí na questão da praticidade para o dia a dia, né? Então a gente tem um carro com suspensão elevada, inclusive mais alto do que alguns SUVs, por exemplo o Renegade. O HB20X tem um vão livre do solo maior do que o do Renegade, que é um SUV. Então só isso aí, você já mostra como é um carro alto realmente em relação ao solo. A gente vai passar aí em quebra-molas, ó, facilidade que passa, sem raspar em nada, sem maiores problemas, tá?
Então a gente já tem essa facilidade maior, tem um seguro muito em conta, não é mais um carro, já teve uma época aí no passado que o HB20 era um carro muito roubado, hoje em dia não é mais assim, tá? O HB20 tem um seguro muito em conta, nosso seguro ficou extremamente barato para o valor do carro, para a classe de bônus, então foi um seguro muito em conta. E aí a gente optou então por continuar no HB20X. Mas foi uma tarefa fácil? Não foi. Sabe, porque o mercado de usados do HB20X é muito aquecido. A gente vendeu o nosso em menos de 2 semanas, isso sem fazer grandes anúncios. Um anúncio na OLX e um anúncio no Marketplace do Facebook, mais nada. E vendemos para Minas Gerais, porque a procura desse carro é tão grande que veio uma pessoa de Minas procurar o nosso carro aqui e levou na mesma hora que viu, né? E para a gente comprar também foi bastante difícil, porque nós vimos carros no Rio, em Niterói, toda hora que a gente ligava para algum desses anúncios, o carro já tinha sido vendido, e aí conseguimos esse em Juiz de Fora. Mesmo assim, eu liguei e já tinha uma outra pessoa reservando, ou seja, é um mercado extremamente aquecido, sim, tá? Esses carros, HB20X, Sandero Stepway, CrossFox, que são os antigos aventureiros urbanos, que hoje não existem mais, acabaram ocupando um nicho muito grande aí no mercado de usados para as pessoas que não conseguem chegar naquele valor do SUV e ao mesmo tempo querem um carro um pouquinho mais alto, querem pegar uma estradinha de terra no final de semana, então acabaram se tornando carros ideais para isso. Então, assim, você que está procurando um HB20X ou um Stepway, procure e vá logo olhar, porque são carros que realmente vendem com maior facilidade. Claro, carros que estejam bons, né? Faça laudo cautelar, tudo isso, mas são carros que realmente o mercado é muito aquecido e acabam vendendo com maior rapidez. Pessoal, cheguei a comentar aí que o nosso é um Diamond Plus, mas existe o Diamond. E o que muda de um para o outro? Segundo a Hyundai, o Diamond Plus, ele tem um acabamento premium nos bancos, então ele tem um couro de melhor qualidade nos bancos, enquanto o Diamond tem um couro mais normal aí, um couro sintético, né, mas de uma qualidade inferior. Uma outra questão são 2 acessórios aqui de segurança, que é o assistente de permanência em faixa e o sistema de frenagem autônoma. Esses 2 itens só estão presentes no Diamond Plus. O Diamond não possui esses itens. Então, se você está procurando um HB20X, vai no Diamond Plus, porque a diferença de preço é muito pequena de um para o outro. Diferença aí de R$ 1.500, R$ 2.000, tá? Então você não vai sentir essa diferença e vai ter todos os equipamentos disponíveis na época, tá? A gente normalmente opta pelo carro mais completo aí, com todos os itens que a marca oferecia. Aqui dá para ver bem a questão do start-stop, que eu odeio tanto, ó. Agora tá desligado o carro aqui. Beleza. O trânsito tá iniciando e para. Então o carro fica ligando e desligando o tempo todo, ó. Ligou porque eu tirei o pé do freio, ele ligou. Já vai parar de novo aqui, vai desligar o carro novamente, ó. Pronto, desligou novamente. Então, assim, economiza combustível? Talvez economize aí uns mililitros de combustível, mas ao mesmo tempo você vai ter um gasto muito maior de bateria. A gente já teve que trocar a bateria desse carro. É um carro 2021, já tem mais de 3 anos a bateria, ainda era a bateria original Hyundai. Bateria desse carro custa o dobro de uma bateria normal na mesma amperagem. Ou seja, o que você está supostamente economizando em combustível vai acabar gastando na bateria, tá? Então esse sistema para mim é um sistema que tinha que ser retirado de todos os carros, sistema que não serve para absolutamente nada. Inclusive vou desligar aqui, pelo menos a gente tem a facilidade aqui, só apertar um botãozinho e ele desliga. Ó, agora eu parei aqui no trânsito, ele se manteve ligado. É um sistema inteligente até, ele mantém o carro ligado quando percebe que a temperatura está alta para manter a refrigeração do ar-condicionado.
Também quando está muito inclinado ele acaba mantendo o carro ligado para não perder o freio, para o freio continuar funcionando, né, acionado. Enfim, mas é um sistema que não é legal, não é legal. E isso não sou só eu falando não, tá? Vocês podem olhar aí a quantidade de jornalistas automotivos que criticam esse sistema, porque realmente é um sistema que foi implantado para passar nos testes de emissão, nos testes de consumo, mas que não é um sistema de fato interessante para se ter no carro. Mas enfim, isso é uma coisa que não dá para você optar por ter ou não. Já vem nesse carro, paciência, tá? Vamos pegar um pouquinho aqui de estrada, pra vocês verem o carro andando também. A impressão que eu tenho é que esse carro é mais silencioso do que o modelo anterior, tá? Não sei se foi feito algum tratamento acústico ou é a própria reprogramação do motor que deixa o motor com menos ruído, mas a gente ouve menos o motor de dentro da cabine, tá? Vamos deixar aqui o assistente de permanência em faixa ligado, lembrando que ele não corrige a trajetória, tá? Ele é só um aviso, ele é ligado automaticamente a partir de 60 km por hora. Aqui a gente está dentro do limite da velocidade da via. Deixa um outro carro passar aqui, que eu vou passar aqui por cima da faixa sem ligar a seta. E aí vocês vão ver, ó, ele vai apitar aqui, ó. Ele apita e acende a luzinha aqui no painel, viu? Então só um lembrete aí para o motorista distraído poder voltar para a faixa. Já o sistema de frenagem autônoma de emergência, a gente ainda não viu ele em prática, graças a Deus aí não precisou entrar em ação, mas ele já entrou em ação na nossa Volvo. Então a gente já viu funcionando esse sistema, e é um sistema bem interessante realmente, porque evita aquela batidinha, numa pequena distração que o motorista tenha, ele vai evitar aquele tipo de batida, tá? Então é um sistema bem interessante de se ter no carro. Aqui, pessoal, uma outra curiosidade do carro, tá? Ele tem, essa versão já vem com o botão Start Stop, porque anteriormente ligava na chave, tá? Então o Diamond e o Diamond Plus tem o Start Stop, ou seja, a chave é presencial, mas ao mesmo tempo a chave só é lida na porta do motorista e no porta-malas, tá? Você não consegue abrir o carro pela porta do carona ou pelas portas traseiras sem pegar a chave. Você precisa abrir pela chave. Vou mostrar aqui para vocês a chave, tá aqui no meu bolso. Então a gente tem aqui parte de trancar, destrancar, disparar o alarme e abrir somente o porta-malas. Lembrando que os vidros também podem ser abertos e fechados pela chave. Uma das maiores perdas, sem dúvida nenhuma, em relação à versão anterior é isso aqui, ó. Ar-condicionado. Você olha isso aqui, é bonitinho, mas ordinário. Não é ar digital. Isso aqui é só um visorzinho digital, mas ele não tem temperatura e ele não é automático. Você tem que ajustar aqui, ó, velocidade, temperatura. Então isso foi uma perda muito grande em relação à versão anterior do HB20, tá? Isso em todos os HB20s dessa geração. Na geração 2022-23 já passou a ter ar digital novamente nas versões topo de linha, tá? Porque os consumidores passaram a reclamar e a Hyundai voltou com ar condicionado de verdade. E por fim, pessoal, a última perda aí em relação à versão anterior do HB20 é a falta do termômetro externo. A gente não tem mais a marcação de temperatura externa. Para a gente que vive numa cidade fria aqui, é sempre interessante saber quantos graus está do lado de fora do carro. E nessa versão do HB20, nessa geração do HB20, não temos mais o termômetro externo. Aqui na multimídia também temos a câmera de ré, que melhorou muito em relação à câmera da versão anterior do HB20, tá? A qualidade da imagem melhorou demais.
tem as linhas de grade aí também para ajudar, e continua tendo também, ó, sensor de ré, tá? Então não é só a câmera, tem o sensor, que eu acho muito interessante a gente sempre ter os dois equipamentos conjugados. Aí mais uma olhada no interior, o volantezinho aí, ó. Esse volante é bem gostoso de pegar aqui, ele tem uma pega muito boa realmente, um couro bom. Acabamento aqui bem bonito, tá? É um carro bem harmonioso aqui, o interior dele. Aqui embaixo a gente não tem carregamento por indução, mas temos aqui uma tomadinha de carregamento rápido e mais uma tomada USB, além da outra tomada também aqui, tá? 12 volts. Então você pode carregar aí, de repente, 3 coisas ao mesmo tempo. E tem interessante aqui, ó, não sei se vai dar para ver na imagem, mas a gente tem um compartimento aqui que cabe certinho o celular. Então você pode deixar o celular aqui mais escondido, né? É ótimo aí para as grandes cidades, você deixa o celular mais escondido. Os botões aqui do ar-condicionado, recirculação, desembaçadores. Aqui no meio a gente tem um porta-copos, freio de mão convencional, o já conhecido câmbio automático de 6 marchas, com possibilidade de trocas manuais, tá? Não tem pedal shift, mas você tem a possibilidade de troca manual aqui. E outra coisa que mudou foi o apoio de braço aqui, que ele passou a ser inteiro. Antes era só aqui para o motorista, pequenininho, e aí ele passou a ter esse apoio grande e com mais um porta-trecos aqui atrás, tá? Então a gente tem mais uma possibilidade de guardar objetos. Pessoal, mas uma grata surpresa realmente foi a questão do consumo desse carro. Agora ele está marcando ali 10,5 porque a gente pegou muito engarrafamento e aí realmente a média baixou. A gente está fazendo ali 10,5 com gasolina, mas isso na cidade e com muito engarrafamento, muito mesmo. Mas a gente tem feito médias de 15, 16 km por litro na estrada, o que é uma média excelente. A gente viu uma melhora significativa em relação ao HB20 anterior, 1.6 também, que a gente tinha. Isso se deve a alguns fatores, não ao start-stop, mas sim à reprogramação do próprio motor, que passou a ter até 2 cavalos a mais, passou a ter 130 cavalos, mantendo o mesmo torque de 16,5 kgm força-metro, mas ele possui hoje uma melhora significativa no consumo, tá? Uma das coisas com certeza foi a alteração dos pneus, passaram a ser pneus de asfalto e com uma calibragem maior, o que facilita aí a melhora do consumo, mas também essa reprogramação do motor. Então hoje a gente tem um consumo muito melhor no HB20X, tá? Sensor de luminosidade continua presente, que já havia no outro também, enquanto o para-brisas continua sem sensor. Você pode aqui ajustar a velocidade, mas não temos um sensor para isso, tá? Aí, pessoal, nosso coração do HB20X, o já conhecido motor 1.6 Gama, que ainda equipa aí o Hyundai Creta Action, que substituiu o HB20X. A Hyundai fez essa opção aí de tirar o HB20X de linha, então nesse novo modelo não existe mais o HB20X, ele saiu de linha em 2022 e foi substituído pelo Creta Action, que é o Creta da linha anterior, com o motor 1.6. Motor muito robusto, tá? Motor sem grandes problemas. Às vezes dá um problema de bobina, mas nada grave, tá? Motor extremamente conhecido, robusto, fácil de manutenção. Aqui está a nossa bateria AGM, como eu falei para vocês, nós já trocamos, colocamos aí uma bateria Moura AGM, que funciona aí com sistema start-stop. Dá mais um giro aí no carro para vocês darem uma olhada. As rodas aro 16, exclusivas da versão HB20X, tá? Do modelo HB20X. Porta-malas, não falei da capacidade, mas é um porta-malas de 300 litros.
Então, pessoal, avaliando aí os prós e contras, certamente o HB20X 2021 evoluiu em relação ao 2016. E não poderia ser diferente, né? Um carro mais tecnológico, mais avançado, teria que ter mais equipamentos mesmo. O que ele ganhou a mais, resumidamente? Ganhou botão de partida, ganhou chave presencial, controles de tração, de estabilidade, assistente de partida em rampa, frenagem autônoma de emergência, o start-stop, sistema de permanência em faixa, manteve os seus 4 airbags, que já são excelentes, os freios ABS, enfim, todos os outros equipamentos de uso obrigatório. O rebatimento de retrovisores, como a gente já viu, ele continua, mas não funciona quando você vai só fechar o carro, então você tem que apertar o botão. E perdemos o ar digital e o sensor de temperatura externa, tá? Então dá para ver aí que Hyundai acabou economizando em alguns detalhezinhos, podia ter mantido esses equipamentos que já existiam na versão anterior, né? Mas foram retirados nessa versão 2021. Mas é uma versão muito interessante. Se você comparar com outros veículos da mesma faixa de preço, você vai ver que o Hyundai HB20X Diamond Plus tem uma lista de equipamentos muito mais generosa. Então, é sim uma boa compra.